carta aos Gálatas, capítulo 6, primeiro versículo em diante. Eu vou ler inicialmente na revista atualizada, mas depois eu não sei se tem a NAA aí. Tem? NAA também? Alguém? Quem que mexe com isso? Fala aí se tem depois para mim. Vamos lá. Gálatas capítulo 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com quão grandes letras vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, ou melhor, para se gloriarem, me perdi aqui no texto, versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, aí sim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bom, esse texto é o texto da semeadura. Esse texto é o texto da semeadura. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Outra versão, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É esse o texto. Esse é um dos principais textos que tratam sobre o que eu estou chamando aqui de lei da semeadura, que também é conhecido como lei da reciprocidade. Hoje, essa regra da reciprocidade, essa lei da semeadura, é mostrada, demonstrada, falada, tal, em outros círculos, especialmente em círculos esotéricos. Sabe aquele pessoal que se fala que você tem que agradecer o universo? Obrigado, universo, porque você fala... Já ouviram essas histórias ou não? Tá. Então, é daqui desse texto, de textos assim que surgem essas ideias. Então,
Quando se fala de lei da reciprocidade, lei da semeadura, que quando você entrega, você recebe e tal, esse é um dos textos mais importantes. Afinal, é verdade essa história de que muitos irmãos falam sobre a questão de dar e receber? Se eu der oferta, dinheiro, numa igreja, eu recebo em dobro mesmo. Eu recebo X vezes mais mesmo, isso funciona. Se investir no reino de Deus, Deus me abençoa, tipo financeiramente, eu posso encarar o reino de Deus como uma espécie de como um tipo de investimento, como algo que seja certo, garantido. Quais são as taxas? Qual é o retorno? Quais são os prazos? Como funcionam os saques? Como que eu recebo? Qual é o câmbio? Quais são as regras? Qual é o contrato? Como é que funciona? Essas e outras questões se tornaram os temas principais de muitos pregadores. Falar que Deus é um tipo de investimento seguro, que funciona e tal, tem sido o mote, especialmente de itinerantes, pessoas da mídia, ou pastores que se conscientizaram e se prepararam para lidar com um turnover no seu auditório. Turnover seria uma rotatividade no seu auditório. Vamos lá. Nós vivemos no século XXI, na primeira metade do século XXI, estamos diante de um fenômeno, que são ministérios, igrejas que são especializadas e preparadas para um turnover. Turnover é a rotatividade. É rotatividade. Então, eu trabalhei numa empresa que tinha um turnover na área comercial. Geralmente, o pessoal, não sei quem é que já trabalhou com comércio de porta em porta e tal, existe um turnover. Então, tem muita gente que chega, começa a trabalhar, depois para, enfim. Para muitos, geralmente, o turnover na área comercial é muito ruim, e as empresas que entenderam o turnover falaram, vamos viver disso, então a gente vai se beneficiar disso, por conta das leis trabalhistas e tal. Não quero demorar muito nessa introdução. Mas o fato é que existe turnover, entra e sai, entra e sai. Em igrejas cuja liderança se prepara conscientemente para o turnover. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês e vejo gente que caminha conosco há anos, 10 anos, 12 anos, não sei quantos anos, de meninos que eu batizei, de casamentos que eu fiz, olhando aqui para vocês agora, de famílias que começaram ou terminaram, que eu tentei, lutei, mas terminou em divórcio, que não sei o quê, então, enfim, é a vida. Então a gente está vivendo o reino de Deus juntos. Mas alguns lugares, eles são preparados para o turnover, para a rotatividade. Existem igrejas que vivem uma rotatividade imensa de pessoas. E essa rotatividade se torna a razão de ser. Por isso os cultos precisam ser eventos. Por isso os cultos têm que ter cara de show, de apresentação. Para que você tenha um tipo de permanência nesse turnover de meses, pelo menos, um ano, algum tempo e tal. Eu comecei na teologia pela apologética, como alguns sabem, e lá no Instituto Cristão de Pesquisa, onde eu trabalhei 7 anos e tanto, havia uma pesquisa que, à época, enxergava que esse problema do turnover iria acontecer, não tinha esse nome, a partir do neopentecostalismo. E que, no universo neopentecostal, então, na época, tinha algumas igrejas neopentecostais, sei lá, Universal, Internacional, não sei o que lá. E algumas igrejas neopentecostais, que passaram por essa pesquisa, lá conversando, então, pesquisa mesmo, no campo. Aí, tipo assim, eu me lembro de uma, que tinha 1000 pessoas, essa igreja, na época era uma grande igreja,
Hoje tem igrejas muito maiores, mas era uma grande igreja. Mil pessoas é bastante gente, né? Então, 1000 pessoas. Mas para aquelas 1000 pessoas, haviam 5 vezes mais o número daquele grupo de pessoas que passaram por lá e que nunca mais pisam o pé lá e não querem mais saber de igreja. Que passaram por lá e a experiência foi: não quero mais saber de crente, não quero mais saber de pastor, não quero mais saber de igreja, de negócio, de evangelho, de Bíblia, não quero mais saber de nada. Isso é o que eu estou chamando de rotatividade, de turnover. Então, quando a rotatividade se torna uma razão de ser, quando se detecta a rotatividade, o que é rotatividade? A gente no culto de ceia recebe 3 famílias e despede 20. Aí na ceia que vem recebe 20, despede 20. Aí na ceia que vem recebe tanto, despede tanto. Isso é rotatividade. Quando isso foi detectado, especialmente nos meios neopentecostais, então eles precisam rever para segurar mais a permanência das pessoas. Então isso começa desde a experiência que alguém que estaciona seu carro, até um playground para o seu filho brincar, no nível que hoje muitos adultos estão na igreja por causa dos filhos, porque os filhos gostam lá da experiência da escola infantil ou coisa parecida. E o evento, e o culto vira um evento, então tem cantor famoso, tem não sei o que, tal, tal, tal. E o ofertório, claro, se torna o ponto alto desse encontro. Já que, se é um turnover, então eu vou ter você aqui nesse auditório poucas vezes, eu tenho poucas chances de receber os recursos financeiros que você tem. Então o ofertório, nesse caso, se torna o ponto alto desse encontro. Alguns deles passam, não sei se vocês já frequentaram, ou já foram, ou já viram, mais tempo falando de dinheiro do que de Jesus Cristo. Quem já viu isso? Alguns já viram. E aí surgem as heresias. Né? Surgem as heresias. Frases infelizes do tipo, eu vou perguntar, eu vou ver se você já ouviu. Olha, queridos, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre dinheiro na Bíblia. Quem já ouviu isso? Tá, é mentira, pessoal. Não é verdade. Isso não é verdade. Né? Ou frases do tipo, Jesus falou mais sobre finanças do que sobre o céu. Já ouviram? Tá. Aí você fala assim, pastor, mas como assim é mentira? Se é mentira, Jesus falou tanto sobre dinheiro, então vai lá, veja só, é verdade, Jesus falou muito sobre recursos, mas quando Jesus, no Evangelho, usa algum tipo de alusão ao dinheiro, aos recursos, o tema não é dinheiro. Ele vai falar sobre alguma coisa, mas o tema não é dinheiro. Por exemplo, Jesus fala muito sobre casamento. Eis que o rei vai fazer as bodas do seu filho. Mas o tema lá é casamento? Não. O tema não é casamento. O tema é se você entra ou se você não entra nas bodas do cordeiro. Esse é o tema. Então Jesus, ele vai falar sobre recursos? Vai. Ele vai falar, por exemplo, sei lá, ele falou sobre os talentos 2 vezes, em 2 parábolas diferentes. Ele fala sobre os talentos. Mas o assunto, talento é uma moeda, né? Um tipo do dinheiro, um tanto de dinheiro. Mas o assunto lá não era sobre os talentos ou sobre o dinheiro. Era sobre se você está usando ou não aquilo que o Senhor te confiou e se você está multiplicando aquilo que você recebeu de Deus. Esse é o assunto. Então ali Jesus não está falando sobre, não, é dinheiro, o negócio é dinheiro, vai aumentar a sua conta, não sei o que lá e tal, tal, tal. Ah, mas Jesus falou sobre a oferta. É verdade, Jesus falou sobre a oferta da viúva pobre. Mas o assunto lá não era a oferta, o assunto lá era a ofertante. É o tipo de gente que nós somos. Em Mateus 18, Jesus fala sobre a história de um senhor que deixou para lá uma dívida. Ele era credor de uma dívida e o devedor devia a ele 10.000 talentos. Tem uma escala, né? O talento é o dinheiro maior. Ele era credor de uma dívida e deixou para lá uma dívida de 10.000 talentos. Isso é Mateus 18. E depois a pessoa cuja dívida foi esquecida, saindo daquele momento,
estava enforcando literalmente com as duas mãos no pescoço de uma pessoa que devia para ele 100, não era 100 talentos, era 100 denários. Então ele foi perdoado em 10 mil talentos, São Mateus 18, e estava enforcando um cara que devia para ele umas moedas. O assunto lá é dinheiro? O assunto é sobre talento? O assunto é sobre denário? Não. O assunto lá não é sobre dinheiro, o assunto lá é sobre perdão, é sobre graça. Jesus falou de um homem que, numa mão boa, na colheita, no agro, ele estourou a boca do balão. Não sei quem trabalha com negócio, de vez em quando você faz um bom negócio, e aquele bom negócio te traz a possibilidade de ter uma casa melhor, um carro melhor, não sei o que melhor, tal, tudo bem. E aí Jesus fala, não lembro desse texto, onde está? Acho que é Lucas, que ele fala de um homem que numa boa mão lá no agro, ele estourou lá, a colheita foi superior e tal, e aí ele aumentou seus galpões, ele comprou galpões novos, ele estocou sementes e tal. O assunto lá era sobre dinheiro, uma boa mão, acertar a mão na empresa e no agro? Não, o assunto era louco. Essa noite te pedirão sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então o assunto era sobre estar preparado para enfrentar a morte. Então essa história, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer coisa. Não caiam nessa. O teu Salvador, não. O teu Jesus, não. Ele falou de casa, ele falou de torre, ele falou de dinheiro, ele falou de alicerce, ele falou do diabo. Mas o assunto é sempre o reino de Deus. O assunto é sempre a redenção. Mas ele falou da parábola da pérola de grande valor. É verdade, mas a pérola era ele. A pérola de grande valor é ele na parábola. Ele falou do tesouro que um homem achou num campo, um tesouro escondido, ele escondeu o tesouro em outro lugar e comprou o campo. É verdade, ele falou do tesouro, isso aí é dinheiro, tem a ver com dinheiro? Tem, o cara vendeu tudo e tal, mas o tesouro era ele. O tesouro era ele. Quando você encontra ele, todo o resto perde o sentido. Então, definitivamente, o Evangelho não é uma fé sobre ganhar dinheiro aqui e agora. Agora veja, eu não sou contra o irmão prosperar, eu quero ser cada vez mais próspero e tal, mas o Evangelho é sobre o meu pecado, é sobre a minha redenção, é sobre a minha alma. Quer trabalhar, levanta cedo, faz bom negócio, tem bons sócios, tem bons projetos, trabalha numa boa empresa e tal. É outro departamento. Eu não sou contra a pessoa prosperar do jeito que eu falo para o pastor deve viver numa miséria. Eu não vivo, não. Eu levanto cedo para trabalhar, vocês conhecem a minha vida, eu sou pastor sem salário, eu trabalho porque Deus me chamou para trabalhar. Você está entendendo? Eu trabalho como pastor por vocação e não por dinheiro. Agora, definitivamente, o reino de Deus não versa sobre como se dar bem financeiramente. Não é essa a tônica do Evangelho. A Bíblia não é um livro sobre investimentos e retornos financeiros. Se você está preocupado com isso, está perdendo tempo na igreja. É melhor começar a ouvir podcast, gente especializada nisso aí. Esses caras não vão te exigir santidade, nada. A igreja não é para isso. Então, eu quero enricar, como é que eu faço? Vai, negócio de marketing multinível, acha um esquema aí, cara. Acha um esquema aí, onde você investe, e tal. Toma cuidado, o campo é minado nesse meio. Mas a mensagem da cruz, a mensagem do reino de Deus, é a mensagem que fala sobre a salvação da tua alma, a tua redenção do pecado, tirar você do charco de lodo e firmar os seus pés na rocha. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem do Deus que se fez homem e habitou entre nós, e através da graça oferece perdão, oferece transformação para homens e mulheres desgraçados como você, como eu, e através dessa transformação viabilizada por Cristo, nós nos tornamos novas criaturas.
É essa a palavra da cruz. É essa a palavra da cruz. Essa mensagem de redenção é a mensagem mais poderosa que eu encontrei na minha vida, que foi capaz de me transformar em outro tipo de gente. Essa mensagem de redenção é tão poderosa que faz muito além do que apenas nos salvar. Ele nos transforma em outro tipo de gente. Porque salvar você é uma coisa. Salvou, tirou você do charco de lodo, colocou na rocha, está salvo. Agora, a mensagem do Evangelho é para além disso. Porque a mensagem do Evangelho transforma culturas. A mensagem de Cristo transforma culturas. Pastor, como assim transforma culturas? É porque a mensagem do Evangelho transforma pessoas. E pessoas transformadas, uma mensagem que transforma pessoas, é uma mensagem que é capaz de transformar culturas, porque pessoas formam famílias. Essa aqui vai ser retórica, por favor, não levante a mão, eu não quero saber isso. Mas quem de nós está formando uma família, um núcleo familiar, um centro familiar, que quando você começou a formar essa família em Cristo, a partir do Evangelho, você orou, pediu, pensou e, quiçá, verbalizou, dizendo o seguinte: eu não quero que essa família seja igual à minha família de origem. Eu não quero que você levante a mão, porque é muito chato isso. Mas muitos de nós, eu não quero que o meu casamento seja igual ao casamento do meu pai e da minha mãe. Eu não quero que os meus filhos tenham o exemplo que eu tive como pai e como mãe, e eu amo meu pai e amo minha mãe, mas eu não... É nisso que o Evangelho transforma culturas. Porque o Evangelho transforma gente. O Evangelho transforma pessoas. Pessoas transformadas formam famílias transformadas. E famílias transformadas formam sociedade transformada. E uma sociedade transformada tem uma cultura transformada. Então o Evangelho transforma culturas. É só você pegar, por exemplo, um país que foi colonizado por uma entidade ou células cristãs. Não importa se é católico, se não é cristãs. E aí você percebe, aí vai para outras matizes. Pega os países que antes eram cristãos e sofreram com a islamização na África, por exemplo, subsaariana, e leia índices. E leia índices. IDH, índice de desenvolvimento humano. Vê como é que você está achando que aqui o Brasil é um país complexo, porque a mulher não tem direito, a mulher é aviltada, Eu concordo que o Brasil tem que crescer muito sobre o direito da mulher, a igualdade. Vai para esses países que eu estou te falando. Vai para esses países que eu estou te falando. Onde a mulher não tem direito, por exemplo, de ser gente. Então o Evangelho transforma culturas. Vamos falar sobre a semeadura. Eu tenho a impressão que a gente não termina hoje, mas vamos lá. Vamos começar pelo verso 1. Primeiro ponto. O reino de Deus é o reino da graça. O reino de Deus é o reino da graça. O reino de Deus é o reino da graça. É interessante, agora mesmo eu dei o exemplo do cara que Jesus contou a história, do cara que ele recebeu um perdão de 10.000 talentos. Entende? Vamos colocar, 10 milhões de reais. É a dívida dele. E aí ele não conseguiu perdoar o cara que devia 100 reais. 100 denários. E esse texto de Gálatas capítulo 6, que é o texto da reciprocidade, o ponto alto da reciprocidade começa ali no versículo 6, o 7 é o ponto alto, né? De Deus não se zomba. Outra versão, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que come, semear, isso também ceifará, ou coisa assim. Ok, mas veja o versículo 1. Então, o primeiro ponto é: o reino de Deus é o reino da graça. Bem, pelo menos deveria ser, né? Já que todos que fazem parte do reino
Esse reino é um reino de ex-desgraçados. Todo mundo aqui sabe o peso da desgraça. Todo mundo aqui sabe o que é o pecado na prática. Você não sabe o que é pecado porque você fez um curso. Você sabe o que é pecado porque você é pecador mesmo. Você pecou mesmo, você caiu mesmo. E cada um aqui sabe da lama, qual foi a lama que Jesus te resgatou. Certo? Então nós somos um reino de ex-desgraçados, de ex-pecadores desgraçados. E agora nós somos um reino de pecadores arrependidos. Então, com essa consciência, vamos ler o primeiro verso. Veja, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, então pensa nessa comunidade de ex-desgraçados que a gente é. Aí alguém falha, alguém cai, alguém retrocede, alguém fracassa, fraqueja, alguém tropeça, alguém cai, faz uma coisa feia, faz uma coisa da velha vida. Como deveria ser o nosso comportamento? Então, ao texto, irmãos, se algum... Essa já é NAA? Não. Revista corrigida, né? Tá bom, vou ler aqui na atualizada. Irmãos, se alguém for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Gostei dessa frase. Encaminhai. Porque a revista atualizada fala assim, corrijam. Quer ver? Corrigiu com espírito de brandura. Só que o texto original não é bem a palavra corrigir, né? Vamos lá. Se alguém na comunidade da fé falhar, como é que a gente reage? E se a gente for uma igreja cristã de verdade, que busca amadurecer, quando a gente está diante de um caso para ser tratado de alguém que caiu, a gente está diante da fantástica oportunidade de sermos igreja de verdade. Uma vez eu tive que tratar um caso seríssimo lá de uma das nossas igrejas, da Genuína, lá de Hortolândia. Tive que afastar o obreiro, enfim. E aí eu falei para os irmãos, vocês estão diante de uma oportunidade gigante de ser igreja de verdade. Esse texto é uma regra apostólica. Quem escreveu esse texto foi Paulo. E ele fala assim, se alguém for surpreendido numa falta, vocês que são espirituais, encaminhem. Aí eu falei, vou ler na Nova Almeida Atualizada, porque na Nova Almeida Atualizada diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Bom, significa que a graça tinha que ser o padrão do comportamento dos irmãos. Agora, se a sua versão, não sei como é que é a versão que você está usando aí, essa versão fala assim, restaurem essa pessoa. Essa palavra no texto grego é a mesma palavra que aparece lá em Hebreus 13, 21. Lá em Hebreus 13, 21 diz assim, que Deus vos aperfeiçoe em todo bem. Esse texto significa, essa palavra significa aperfeiçoar. Que também é a mesma palavra que aparece no finalzinho da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro 5,10 diz assim, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Não está aí, né? Olha lá, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, tal. Então, o texto, veja que o texto que fala sobre semeadura, Gálatas 6, começa falando sobre graça. Então, antes de falar sobre semeadura, pastor, mas se eu der 10, Deus me dá 100? Antes de entrar nesse assunto, o tema é graça.
Quer dizer, o texto começa falando sobre como você deve lidar com irmãos que falham. Como eu devo lidar com irmãos que fracassam. E é interessante que quando a igreja não é madura, quando os irmãos não são maduros, há um certo... Eu quero escolher uma palavra aqui que não me faça profano. Mas há uma certa alegria quando alguém cai. É muito ruim isso. Tá vendo? Logo ele que falava isso, logo aquela que disse que... tá bom, caiu. É um soldado que caiu. Eu vou reproduzir uma frase que eu não sei se essa frase é assim. Eu estou falando aqui muito de improviso, não está no meu sermão, mas já ouvi falar que a igreja é um exército que machuca os soldados feridos, que passa por cima dos soldados feridos. E não era para ser assim. Porque o texto que nós lemos diz assim: se alguém fracassa, você restaura. Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. E aí, como eu não vejo amor na comunidade cristã, a gente vai rastreando, pesquisa, e não sentimos graça nos irmãos, então, das duas uma, ou não são espirituais, porque o texto diz assim: vocês que são espirituais, restaurem. Você que é espiritual, ora com ele, visita, abraça. E quem não é espiritual? Quem não é espiritual é o cara que está com a mão enforcando o outro lá por causa das moedas. Infelizmente, a igreja evangélica tem uma regra muito dura, que eu já falei aqui. E essa regra é a seguinte: no pecado que você tem vitória, você geralmente não tem misericórdia. Se você consegue vencer, dominar um pecado X, nesse que você domina, quem cai nele, você mete o pau. Porque você consegue. Se eu consigo, você tem que conseguir, cara. Ué. Como assim você não consegue? Eu consigo. Eu nunca bebi. Aí o irmão bebeu, postou uma foto, bebeu. Não, então esse cara tem que ir para o inferno. Ele é réu do fogo do inferno, lá nos anéis lá do inferno, lá do Dante. No pecado que a pessoa tem vitória, geralmente ela não tem graça. Geralmente ela não tem misericórdia. Porque ela pensa assim: se eu fiz, eu nunca traí meu marido, então fulano que é adultério, inferno. Tem que matar, não tem que só excluir, não, tem que escorraçar, tem que acabar com a raça da pessoa, sabia, safado, não sei o quê, tal. Só que ela esquece que ele não cometeu aquele, mas tem outro, que ele vive caindo. E que quando alguém cai no pecado que você não tem vitória, aí você é compassivo. Você fala: não, aí hoje em dia, né, varão, não é fácil, porque tem que ver, que não sei o que e tal. Quer dizer, há um certo corporativismo. E uma desgraça, uma falta de graça nos irmãos. E aí o texto começa falando assim: olha, se você é maduro, se você é espiritual, e alguém cair do seu lado, então você levanta. O que acontece? Alguém cai. Aí o que você faz? Você posta. Na rede social você vai lá: porque hoje em dia, tá vendo? Eu falei que não sei o quê e tal. E sai do grupo, e sai da igreja, e nunca mais pisa o pé na igreja. Eu estou traumatizado porque lá na igreja, porque tudo que eu esperava chegou lá na igreja, o irmão feio pecou, o irmão não sei o quê. Essa é a mentalidade da igreja da nossa geração. Então, o primeiro verso do texto da semeadura ensina-nos sobre graça. E essa semeadura é para os irmãos que são maduros. Quando alguém age fora da conduta diante de você, então você tem a oportunidade fantástica de semear graça. De tratar as pessoas como Deus tratou você. Como Deus tratou você. Porque se todos os nossos pecados fossem publicados, ninguém se cumprimentaria. Ninguém esticaria a mão para pegar na mão de outra pessoa.
O irmão caiu, não sei o que, misericórdia. Jesus tem misericórdia de mim, porque o texto fala assim: vocês que são espirituais, restaurem a pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para não cair também. E a gente está no primeiro versículo. Então você tem a oportunidade fabulosa de agir para a restauração e não para o escândalo. E não para o escândalo. O seu combustível tem que encher o tanque da restauração e não do escândalo. E não do escândalo. Porque o time de Satanás já tem quem faz isso. Não está precisando. Você é do outro time, você é do time da restauração. Eu já vi situações que eu mesmo falei: meu Deus, é verdade isso, cara, e agora? Isso aí é caso de polícia, de não sei o que, tal. Ok, terminou a reunião, terminou o assunto. Por que eu vou ser esse instrumento de Satanás? Isso é maturidade. Maturidade. Segundo. Acho que eu vou ficar no segundo, né? Então nem vamos chegar na parte da semeadura, mas a gente volta na semana que vem. Aprenda a diferenciar carga e fardo. Aprenda a diferenciar o que é carga e o que é fardo. Eu vou ler, a gente está no versículo 1, né? Vamos para o 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Para você cumprir a lei de Cristo, o que você tem que fazer nesse texto? Vai, faz de conta que você está com vontade. Para cumprir a lei de Cristo, o que você tem que fazer? Nossa, que igreja fantástica. Os caras de pau. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, eu gosto de Paulo por causa disso. Se você pensa ser alguma coisa, sendo que você não é ninguém, é isso que ele está falando, mas deixa eu usar as palavras do Paulo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não nos outros, ou não em outro. Porque cada um deve levar o seu próprio fardo. Acha incongruência nesse perícope aí? O 2 fala assim, vocês têm que levar tem que levar as cargas uns dos outros. Então o cara está carregando um peso e fala: divide comigo que eu te ajudo a levar. Ok. Aí no verso 5 fala assim: cada um leva o seu. Aí cada um vai levar o seu próprio fardo. E o que a gente entende? E aí? Faz o quê? Leva o do irmão ou não leva o do irmão? Compartilha o meu com alguém ou não compartilha o meu com ninguém? Porque o verso 2 dá a ideia que tem que ajudar. Vocês estão vivos? O verso 2 dá a ideia que tem que compartilhar. O verso 5 dá a ideia que cada um que lute. E aí eu falei, eu não tinha percebido isso até estudar esse texto hoje. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi segunda, e desde segunda-feira eu estou pensando nesse texto. Mas confesso que hoje, lendo o texto, mas peraí, no 2 fala uma coisa, parece que fala outra. Então, não é bem assim. Primeiro que as palavras gregas, elas são diferentes. Então a palavra carga no grego é a palavra baros, né, um peso e tal. E a palavra fardo no grego, no verso 5, é a palavra fortion. Mas deixa o grego para lá. É o seguinte, o que Paulo está falando? O que Paulo está dizendo é que na vida, esse culto a gente chama de instrução bíblica. E a gente vem para esse culto, eu me lembro quando eu participava como membro, e aí a gente vem para esse culto querendo aprender a Bíblia, não é? Eu quero aprender mais a Bíblia. Aí o pastor abre um texto e fala assim, conheço esse texto. O que eu vou aprender hoje sobre isso que eu não sabia, né? Então esse é o desafio. Então presta atenção, na vida, tem coisas que temos que compartilhar e coisas que não temos que compartilhar. Na vida tem coisas que nós podemos aliviar as pessoas
E tem coisas que você não pode aliviar as pessoas. E esse é o desafio. Na vida existem coisas que podemos ajudar a pessoa a carregar, mas existem coisas que as pessoas têm de lidar sozinha. Que ela tem de lidar com aquilo sozinha, senão ela não vira adulta. Senão ela não cresce, senão ela não amadurece, senão ela não cria musculatura espiritual, senão ela não cria envergadura espiritual. Tem lágrimas que precisam regar o seu rosto, sim. Tem decepções pelas quais... O que é crescer se não passar por decepções? Crescer é descobrir que o seu pai não é o mais forte, que o seu pai não é o mais bonito, que a sua casa não é a melhor, que o seu carro não é o melhor, que a sua família não é a perfeita, que tem famílias, modelos familiares melhores que o teu, pais mais bonitos que o teu, mães mais bonitas que a tua, mães mais legais que a tua, pais mais fortes que o teu, pais. Isso é crescimento. Isso é crescimento. E quando você descobre, você murcha. Mas existem na vida, olhando para esse texto, que eu não tinha percebido a diferença antes de estudar esse texto para pregar esse sermão, seja como for, o que o texto está dizendo é que cargas podem ser compartilhadas e fardos precisam ser mantidos. Alguns fardos são pedagógicos. E essa palavra fardo aí, eu pesquisei lá no grego, é a mesma que Jesus usa em Mateus 11:30. Lembra do texto de Mateus 11:30 que eu preguei aqui já? Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, não sei o que lá. E aí no fim ele fala assim: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo é leve, mas você tem que levar. O fardo você tem que levar, e a carga você pode compartilhar. E alguns fardos são pedagógicos. Quer dizer, se você não passa por aquela situação, você não consegue ser homem na outra situação. Esse é o desafio. Quando o Davi foi enfrentar o gigante, o Davi não saiu de manhã da sua casa para matar um gigante. Ele saiu de manhã para levar comida para os seus irmãos. E olha que interessante. O Davi, no dia que ele matou o gigante, ele não saiu de casa falando, hoje eu mato um gigante. Ele saiu de casa dizendo, hoje eu vou servir meus irmãos. E nesse servir os irmãos, levar comida para os seus irmãos, o Davi topou lá com o gigante. E aí na hora de matar o gigante, na hora da briga, na luta lá, não lembro o nome que fala, que me falta aqui um nome, mas da batalha, o rei falou, não, você não tem preparo, vista a minha roupa. E o Davi falou assim, então, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Quer dizer, parece que o Davi ele era o menor, mas ele era o mais preparado do que o rei. Ele era mais preparado do que o rei. E por que o Davi era mais preparado do que o rei? Porque ele já havia vencido desafios anteriormente. Aquele desafio ele não tinha vencido. Matar um gigante, enfrentar um campeão de batalhas. Mas ele já tinha visto um leão pela frente, e o leão com o dente para fora, e ele abraçou o leão e matou o leão. Quanto de envergadura tem que ter um homem para enfrentar um bicho desse? É óbvio que o Davi não deve ter feito isso com as mãos, mas imagina. E para matar um urso? Aliás, eu estou falando de um leão e um urso, mas não é o que o texto diz. Ele fala assim, ó, sempre que vinha um leão ou um urso. Quantos leões esse cara matou? Não sei. Quantos ursos ele matou? Não sei. Eu sei que ele tinha história. E essa experiência, quem sabe, porque, chegou um urso, Deus me abandonou, Deus me desamparou, lascou, e agora o que eu faço? Deus, o que vai ser das tuas promessas? Não sei o que lá. Calma. E se Deus quiser, ou quer, naquele momento te dar tenacidade, garra,
experiência. Só que esse tipo de experiência só funciona com lágrima no olho. Tem experiência que você tem que chorar. Tem experiência que você tem que sentar numa mesa, colocar a testa na mão e ficar pensando, tá, o que eu faço? E agora? E amanhã? E esse é o último. Esse aqui é o último. E agora? Vou fazer o quê? Eu vou viver do quê agora se esse aqui é o último? E aí Deus está treinando a sua fé para resistir. Deus está treinando a sua resistência, o seu jeito de crer, o seu jeito de acreditar, o seu jeito a sua devoção, a sua fé, o seu jeito de consolar, mesmo sem ser consolado, o seu jeito de abraçar, mesmo sem ser abraçado. Então, lendo esse texto, especialmente no verso 2 e no verso 5, eu estou enxergando aqui, a gente está no segundo, né? Eu vou parar no segundo. Aprenda a diferenciar o que é cargo e o que é fardo. Em outras palavras, aprenda a diferenciar o que compartilhar e o que não compartilhar. O que compartilhar e o que não compartilhar. Aí, eu estava pregando um monte de igreja lá no Nordeste, e aí eu ia ficar de folga uns dias em Natal, lá na casa do Kennedy, que não sei, deve estar assistindo a gente aqui, não sei se está. Aí fui, aí como eu ia para Natal, o pastor Tassos, que falou que ia vir aqui, não deu, aí eu fui na dele. Aí não, você tem que pregar aqui, não sei o que lá, beleza, aí eu preguei, aí terminou o culto, um culto assim como esse aqui de quinta, lá é quarta, né, acho que é isso. Aí preguei o evangelho e tal, não sei o que, depois vamos comer um camarão, porque lá o negócio é comer peixe, camarão, essas coisas. Aí terminou o culto, estávamos ali, aí chegou uma família, essa família não é da igreja deles, eles vieram pela postagem que ele tinha feito, que eu estaria lá pregando, o pessoal me conhece do rádio, não sei o que lá, e a mulher veio. Aí veio uma mulher, uma menina chata, porque a menina queria ir embora o tempo todo, a menina queria ir embora, mãe, vamos embora, e a mulher ama o programa e as coisas, e eu acho que ela é aluna minha de algum curso. Aí ela veio, e ai pastor, nossa, quando falou que o senhor ia vir aqui, nossa, qual quarta-feira que é, não sei o que, eu moro longe aqui, mas eu vim, não sei o que, e tal, e estava ela, a menininha, a adolescente chata, o pai, ela é a mãe, o pai, né, o marido, era um japonês velho, mas ela não era japonesa não. Aí ela estava lá falando comigo, e a mãe dela, uma senhorinha, e aí ali tal, não sei o quê. E a menina chata, querendo ir embora, e o pai, o marido dela, com a cara fechada também, japonês com a cara fechada. Tipo assim, a minha leitura era, esse marido nem é crente, e ela falou, não, o pastor César que vai vir, você tem que me levar, não sei o quê. A minha leitura ali falando com ela, né? E ela, não, pastor, vamos tirar uma foto, tira a foto aqui. A menina chata tirou a foto. Aí, beleza. Aí eu vi a menina querendo ir embora, eu falei, ô minha irmã, alegria, glória a Deus, Deus te abençoe, né? Vai lá também e tal. E eu também queria ir embora com o meu camarão, né? E aí, tudo bem. Aí eu peguei na mão dela, peguei na mão da menina, peguei na mão do japonês, o marido, não, peguei na mão da senhorinha, mãe dela, e aí eu peguei na mão do japonês, e aí o japonês que estava com a cara azeda. Aí o japonês pegou na minha mão, daquele jeito que o cara que pega na sua mão e não larga. E aí eu peguei na mão dele e tal, ele ficou pegando assim na minha mão, olhando minha mão para mim. Aí eu falei para ele, bom, ele quer falar alguma coisa, né? Eu falei, e o senhor, tudo bem? Tal, não sei o que. Ele falou assim, ela tá toda alegre aqui, só que ela quer divorciar de mim. Eu falei, você estava comigo, Ney, nessa hora? Você estava perto? Ela quer divorciar de mim? Eu estou dormindo no sofá, e não sei o que, e tal. E o japonês lá mandou papo reto, contou um monte de coisa, um monte de coisa. Assim, e a irmã ficou sem graça, né? Ela ficou sem graça. Ela falou, pastor, é uma luta, minha vida é uma luta, não sei o quê, e tal. E aí eu falei para ele, eu não sabia se ele era crente, se não era, ele estava com um cara de poucos amigos e tal. E aí eu falei, não, mas aí é bom vocês sentarem, conversar e tal. É disso que eu estou falando. Tem coisas que é para você falar, e tem coisas que não é. Ali não era um ambiente para isso.
Entendeu? Eu até acho que eles precisam mesmo de um pastor, mas eu não sou o pastor deles. Eu não tinha que saber esse detalhe deles. Que o cara dorme no sofá, que não sei o que, tal. Aquele é o ambiente? Não. É disso que esse texto está falando. Tem coisa que você pode compartilhar. Tem peso que você pode compartilhar. E tem peso que você não tem que compartilhar. Tem coisas que você não tem que compartilhar. Ore a Deus pedindo direção sobre essa palavra. Sobre esse texto. Leia na sua casa, Gálatas, nós trabalhamos do 1 até o 5. Vamos parar no 5. Pode ser que semana que vem a gente continua, que o terceiro ponto é o negócio da reciprocidade, se colheita, não sei o que lá. Geralmente eu falo e nem continuo, né? Mas tudo bem. Mas veja, tem pesos, tem cargas que a gente tem que compartilhar. Levar as cargas uns dos outros. Como é um alívio quando você senta com alguém, e essa pessoa divide com você, você ora junto, e você aconselha, e você fala, poxa meu irmão. Essa manhã eu levantei com uma notícia horrível, um amigo de muitos anos, tem 4 filhas, e agora veio um menino. Aí eu falei, até que enfim, um menino, né? Porque o sonho dele era ter um menino, não sei o que lá. Ele não mora aqui, mora nos Estados Unidos. E ele é um apóstolo. E aí, quando eu conheci ele, não era apóstolo. Aí ele mandou uma mensagem muito cedo, né? Muito cedo. E lá é mais cedo ainda. Eu falei, bom, se aqui é 7, lá é 5, eu falei, é um BO. Aí, 9 dias para a criança nascer, morreu. Igual o da Silene. Não tem, deu um nó no cordão umbilical, morreu. Aí ele lá, sem família lá, sem amigo, não sei o quê. Aí eu fiquei falando com ele. A Vanessa falou com ele. A Vanessa tinha tido um sonho essa noite. A Vanessa contou o sonho, tinha a ver, não sei o quê. Alivia. Tem peso que a gente compartilha. Faz sentido compartilhar. E tem fardo que é didático. Tem fardo que Deus colocou para você carregar, para você levar, que é pedagógico, que você precisa daquilo para crescer e para ser outro tipo de gente. Que o nome de Cristo seja glorificado a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Gente, vamos ficar de pé. Glória a Deus, perdão aí eu passei um pouquinho, 7 cabeça, e peça ao Senhor uma direção. Peça a Deus uma direção. Tem gente que não faz isso. Está precisando do cuidado de Deus? Tá. Então, invista no reino de Deus e peça a Deus uma direção. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos mais uma vez o altar da oração. Agora, Pai, no momento do ofertório, dirija a mim e aos meus irmãos para servir ao Senhor, para investir na Tua obra, no Teu reino, de forma que glorifique o Teu nome, porque o Teu nome é santo. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.